câncer de mama é uma doença que mata milhares e milhares de mulheres em todo o mundo. É comum nas pessoas com mais de 50 anos, mas quanto maior a idade, maior a incidência da doença, que afeta inclusive os homens. Mais Saúde, um programa do Hospital Luxemburgo, unidade do Instituto Mário Pena, focado na detecção precoce e prevenção de doenças. São vários assuntos e temas importantes para ajudar você a viver mais e melhor. Isso só pode acontecer por meio da informação e da prevenção. Ninguém melhor do que uma equipe de especialistas para apontar os caminhos para uma vida saudável. Seja bem-vindo ao Mais Saúde. Mas afinal, o que é o câncer de mama? O que é preciso fazer para prevenir, para tratar? É o que vamos discutir agora no programa Mais Saúde. E quem conversa com a gente é o especialista Gustavo Lanza de Mello. Doutor, prazer tê-lo aqui no programa e eu já emendo uma pergunta importante. Doutor, de forma bem didática, o que é o câncer, o que se trata o câncer de mama? Bem, o câncer de mama é um termo genérico que a gente usa para definir um grupo de doenças que acometem as mamas e que se caracterizam pela evolução progressiva e ininterrupta dessa doença. O que quer dizer o seguinte: se não for tomada nenhuma providência, não for tomada nenhuma medida médica, essa doença vai evoluir sem parar até levar a paciente à morte. Qual que é o cenário hoje do câncer de mama e por que esses casos realmente tiveram um aumento nos últimos tempos? Provavelmente os fatores da industrialização, do mundo moderno, a modernização, isso tudo provavelmente tem levado a esse aumento do número de casos. Mas vale a pena a gente salientar também que uma grande parte desse número que vem crescendo de casos corresponde, na verdade, ao aumento do diagnóstico. Ou seja, tem sido feito mais diagnóstico, portanto, a gente tem visto com mais frequência casos de câncer de mama. Não quer dizer que esses casos não existiam antes, eles só não eram diagnosticados, o que tem sido, felizmente, feito com mais frequência atualmente. Doutor, é inegável que as mulheres ocupam hoje uma posição diferente na sociedade que ocupavam há 20, 30 anos atrás. São mais ativas até socialmente e financeiramente. Isso pode contribuir também para que essas mulheres tão ativas na sociedade se dispersem com relação à doença? Provavelmente sim, tem uma relação com o que eu falei dos hábitos da modernização e tudo, e aí entra a parte da mulher inserida no mercado de trabalho. Essas mulheres têm outras responsabilidades, grandes responsabilidades além da família, como era antigamente, e existe um atraso na constituição da família, existe um atraso na questão da gravidez, e isso tudo geraria um aumento também importante na ocorrência desses casos de câncer. Você, mulher que está nos assistindo, pode pensar, isso não é comigo, mas pode ser sim, felizmente. É o que a gente vai discutir também com o doutor. Doutor, quais são os sintomas dessa doença? Bem, o sintoma mais frequente do câncer de mama é o surgimento de nódulos, os populares caroços, nas mamas, né? Essa é a frequência, o sinal mais frequente que a gente vê e que responde provavelmente por em torno aí de 80% dos diagnósticos. Mas existem outros tipos de manifestação, como por exemplo a saída de líquido de maneira espontânea pelo bico do seio, quer dizer, espontânea, assim, sem que precise ser feita alguma expressão, sem que a mulher precise apertar e fica saindo líquido em grande quantidade. O surgimento de retrações da pele ou de abaulamentos da pele da mama. A questão da simetria, se uma mama vai se tornando diferente da outra, vai ficando maior, ou às vezes, em alguns casos, vai ficando menor. Esses são os fatores mais frequentemente associados que a gente consegue identificar os primeiros sinais da doença. A gente pode falar em fatores de risco, então? A gente pode falar em fatores de risco. Os fatores de risco são bem conhecidos, grande parte deles são bem conhecidos. Agora, o fator de risco mais frequente que existe é o próprio sexo.
Nos homens, então, o câncer de mama também acontece, mas uma proporção de cada 100 mulheres, quantos homens, por exemplo? Qual que é a proporção que a gente pode fazer assim? A proporção, basicamente, é essa que você falou, 100 casos de mulher para cada homem acometido pela doença. Como fazer a detecção precoce dessa doença, uma vez que fazendo essa detecção pode evitar muitas complicações aí? O que a gente, em todas essas campanhas de prevenção, o que a gente vê que falta um pouco é essa parte da conscientização da mulher. Tem que partir da mulher a iniciativa de se cuidar. Do ponto de vista do diagnóstico precoce, a principal arma que a gente tem é a mamografia. É lógico que associado, como eu falei, a própria conscientização, a mulher tem que procurar atenção. Se ela não cuidar dela, vai ser difícil que alguém cuide, né, de uma maneira espontânea, se não partir, tem que partir dela. Então tem essa questão da conscientização, tem a questão do autoexame, né, da própria mulher se tocar, se conhecer o próprio corpo. É um exame simples que ela pode ser feito uma vez por mês, ela vai dedicar aí poucos minutos por mês, com grande benefício. E como eu já falei, a questão da mamografia, que é muito importante. A gente, inclusive, vai mostrar agora no programa como fazer o exame, o autoexame, né? E a gente vai explicar isso. Temos imagens, doutor, gostaria que o senhor explicasse então, e a partir de agora a gente acompanha também imagens deste autoexame. Essa informação, diria que é uma das informações mais importantes dessa edição do programa. O ideal é que esse exame seja feito tanto com a paciente em pé e depois seja repetido com a paciente deitada, mas na mesma posição, sendo feito do mesmo jeito. Só que deitada, muitas vezes, o exame fica até mais facilitado. E outra coisa é que eu recomendo sempre que esse exame seja feito durante o banho, com a pele ensaboada, que permite que essa palpação com a palma dos dedos seja aumente a sensibilidade e a facilidade do próprio exame. Então a mulher de frente para o espelho, sem a parte de cima da roupa, com as mamas expostas, de frente para o espelho, ela vai observar basicamente o contorno das mamas para ver se existe alguma diferença. Em seguida, através da elevação dos braços, simultânea dos dois braços, subindo e descendo várias vezes, também essa movimentação permite que seja visualizado algum tipo de alteração no contorno e na pele da mama, caso exista, né, essa alteração. E por último, a questão da palpação propriamente dita, que é feita com a mão palpando a mama do outro lado. A mão direita palpa a mama esquerda e a mama esquerda palpa a mama direita. O ideal é que esse exame seja feito, como está sendo demonstrado, com a palma dos dedos, passando por toda a mama, a parte central, se estendendo até a axila. Deve ser evitado esse procedimento transformando os dedos em uma pinça, porque dessa forma você vai gerar vários nódulos inexistentes através da palpação da própria glândula normal, da glândula mamária normal. Então esse exame, dessa forma, está completamente errado. Doutor, falamos aí do autoexame, mostramos o autoexame e a mamografia. No processo de identificação da doença, ela também é importante? Na verdade, é o que a gente chama de prevenção secundária, que está associada ao diagnóstico precoce da doença. Esse diagnóstico precoce, feito pela mamografia, tem o objetivo de diagnosticar a doença nos estágios bem iniciais, doença bem no início. Quando é assim, o tratamento é muito mais simples e com resultados muito melhores. É para reforçar, doutor, de quanto em quanto tempo é preciso fazer esses exames periódicos? Com relação ao autoexame que a gente já mencionou, o autoexame deve ser feito mensalmente, né, de preferência nas mulheres que menstruam normalmente, deve ser feito uma semana após o período menstrual, o término do período menstrual, uma vez por mês. No caso daquelas mulheres que não menstruam mais, ou por qualquer motivo, o ideal é que ela se programe uma data durante o mês, por exemplo, todo dia 15 ela realize esse exame. Além disso, tem a questão da avaliação clínica, quer dizer, a paciente deve ir ao médico, deve ir ao mastologista, periodicamente também para ser examinada. Essa periodicidade é variável, depende da faixa etária, fechando essa parte do diagnóstico. De uma maneira geral, ela deve ser feita inicialmente aos 35 anos, como uma mamografia que a gente chama de base, como uma referência,
e a partir dos 40 anos ela deve ser feita anualmente. Estamos aqui apresentando o programa Mais Saúde, discutindo a questão do câncer de mama e chegamos agora chegamos num momento da entrevista que é um momento um pouco até complexo da doença, que já é os caminhos do tratamento em estágios avançados. Então, doutor, uma vez a mulher, o paciente com o câncer de mama num estágio avançado, quais são os caminhos para o tratamento? Na verdade, a questão do tratamento é dividida em duas partes. O tratamento local da doença e os tratamentos que a gente chama de sistêmicos, né, que tem como objetivo tratar o organismo de uma maneira como um todo, o organismo como um todo. O tratamento da doença avançada, ele está mais dedicado a essa parte do organismo como um todo. Então, ele abrange a parte principalmente da quimioterapia e da hormonoterapia, que são tratamentos à base de medicamentos e que tem como objetivo tratar essas pacientes que apresentam doenças mais graves, vamos dizer assim, mais, como você mencionou, mais avançadas. Doutor, e para todo este tratamento, como está a estrutura do Brasil com relação ao câncer, ao tratamento do câncer, em especial no Hospital Luxemburgo? No Brasil, de uma forma geral, é muito boa. É lógico que, como todo país em desenvolvimento, tem uma dificuldade de acesso, dependendo das classes sociais. Infelizmente, a realidade é essa. Com relação ao Hospital Luxemburgo, a gente tem toda a estrutura disponível no mundo. A gente tem à disposição no Hospital Luxemburgo para que todas as etapas do tratamento, desde a parte de cirurgia, a parte principalmente do diagnóstico, a parte do tratamento em relação a cirurgias, radioterapia e tratamento de quimioterapia, hormonoterapia, toda essa estrutura a gente dispõe no Hospital Luxemburgo para fazer o tratamento de uma forma global na nossa instituição. Qual que é a mensagem que fica para os nossos espectadores, principalmente para as nossas espectadoras? O mais importante que a gente tem que ressaltar é a questão da conscientização da mulher para procurar os recursos disponíveis, atenção médica, consultas com o hematologista, o autoexame e a realização de exames periódicos, principalmente a mamografia, com o objetivo de diagnosticar a doença nos seus estágios mais iniciais e, sendo assim, das doenças seria doenças potencialmente curáveis. Doutor Gustavo Lanza de Mello, muito obrigado pela presença aqui no programa. Espero que a gente possa ter contribuído aí com muitas informações importantes sobre o câncer de mama. Obrigado, doutor. E o programa Mais Saúde vai ficando por aqui. O tema de hoje foi câncer de mama, mas outros assuntos importantes vamos discutir por aqui. Você, inclusive, vai receber um folheto com informações e telefones úteis para tirar dúvidas e outros esclarecimentos. E a partir de agora, esperamos que você, daqui para frente, fique mais cuidadoso com você. Prevenir é palavra de ordem. Um abraço, a gente se encontra por aí.